Meus amigos, o cerco está se fechando para o Alexandre de Moraes. Uma CPI acaba de expor uma grave suspeita de lavagem de dinheiro do crime organizado em contrato com a esposa do Alexandre de Moraes, e o sistema inteiro está entrando em pânico nesse momento, ou seja, algo que a gente já suspeitava há muito tempo. A partir de agora está virando investigação, e o que eu vou te mostrar agora no nosso conteúdo de hoje é provavelmente o maior escândalo envolvendo o ministro da Suprema Corte da história do nosso país, o ministro Alexandre de Moraes, que prendeu deputados, que cassou mandatos, que censurou jornalistas, que tirou pessoas do país e que se vendeu como o grande defensor da democracia brasileira, pode estar com a família envolvida até o pescoço em esquema de lavagem de dinheiro do PCC, porque o relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, que é delegado de polícia também, acabou de afirmar com todas as letras que há fundadas suspeitas de que o contrato de 129 milhões de reais entre o Banco Master e o escritório de advocacia da esposa do Alexandre de Moraes... Você tá entendendo a gravidade disso tudo aqui, meu amigo? Ou seja, o Banco Master, que está sendo investigado por receber bilhões de reais de facções criminosas através de um esquema que tinha uma teia de empresas envolvidas, dinheiro do PCC, do tráfico de drogas, de fraudes bancárias, isso tudo está sendo bastante exposto já na mídia, já tem operação policial andando, já tem gente presa. O Master pagava justamente o escritório de Viviane Barcy de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes, o ministro da Suprema Corte, cara. O que puxou o fio dessa suspeita foi justamente um contrato de 129 milhões de reais para uma advogada, né, que é formada pela Unip, sem mestrado, sem doutorado, sem nenhum caso famoso na carreira. 129 milhões de reais. O próprio senador disse que cifras dessa magnitude são raríssimas, até para bancas globais em caso de fusões. E o relator dessa CPI é um senador. Ela realmente vai depor? O Alexandre de Moraes vai deixar ela depor? Bom, começa com a Operação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal em agosto de 2025. Essa operação descobriu um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo o PCC, o setor de combustíveis e o sistema financeiro brasileiro. O PCC faturava bilhões de reais com o tráfico de drogas e com fraudes no setor de combustíveis. Esse dinheiro sujo precisava entrar no sistema financeiro de alguma forma, afinal de contas, eles não vão deixar esse dinheiro no colchão para a inflação corroer isso, né? Então como é que faz para colocar esse dinheiro para render, para proteger esse dinheiro? E aí é onde entra a REAG Investimentos, uma gestora da Faria Lima que administrava fundos de investimento. Segundo as investigações, a REAG captava recursos da facção criminosa através de fundos exclusivos, aqueles fundos com um único cotista apenas, que os investigadores chamam de fundo de fachada. A Receita Federal identificou que a organização criminosa chegou a controlar 40 fundos de investimentos com patrimônio total de uma bagatelinha de 300 bilhões de reais. E o que a REAG fazia com esse dinheiro? Comprava CDB justamente do Banco Master, ou seja, dinheiro do tráfico entrava nos fundos da REAG, era transferido para o Banco Master através de compra massiva de CDB. O Banco Central identificou que as operações entre o Master e a REAG somaram uma bagatelinha de 11 bilhões de reais apenas entre julho de 2023 e julho de 2024, meu amigo. Em apenas um ano, 11 bilhões de reais, meu amigo. É muita grana. E o próprio Banco Central, em relatório enviado ao Tribunal de Contas da União, apontou que essas operações tinham falhas graves de gestão de risco, ausência de garantias e indícios de fraude. Bom, o Banco Master, irrigado com esse dinheiro de forma criminosa, contratou o escritório da Viviane Barcy de Moraes para prestar serviços de advocacia. Contrato de 129 milhões de reais. E preste atenção nessa engenharia que o senador Alessandro Vieira descreveu no requerimento dele. Os fundos de investimentos geridos pela REAG captavam recurso da facção criminosa e internalizavam no Banco Master através da compra de CDBs, como eu te mostrei aqui. E com esse dinheiro, o Banco Master pagava justamente o escritório da Viviane de Moraes. Por isso que o senador afirma que há fundadas suspeitas de que os 129 milhões de reais pagos ao escritório da esposa do Alexandre de Moraes não seriam receita de uma instituição financeira lícita, mas sim de
de um produto direto de lavagem de dinheiro. E a Reag Investimento fechou as portas. O fundador, João Carlos Mansur, foi alvo também de busca e apreensão, tanto na Operação Carbono Oculto, quanto também na Operação Compliance Zero. E o Banco Master também foi liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado, ou seja, as duas pontas do esquema já foram fechadas pelo Banco Central, mas o dinheiro que passou por esse esquema foi parar no escritório da família Moraes e esse ainda não foi investigado por enquanto, por isso a importância dessa CPI. Por isso que o senador pediu a quebra de sigilos para justamente conseguir rastrear esse dinheiro e descobrir de onde realmente vieram esses 129 milhões de reais. E a Gazeta do Povo ainda faz uma matéria aqui onde traz todas as informações do currículo da esposa do Alexandre de Moraes. Olha essa matéria. Esposa de Alexandre de Moraes tem grandes clientes e currículo modesto. Para que ela vai precisar de currículo se ela tem essa pessoa aqui como esposo, né, como marido, que é justamente o ministro da Suprema Corte do Brasil? Viviane Bassi de Moraes formou-se em Direito na Universidade Paulista, a Unip, e tirou a carteira na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, quando tinha 30 anos de idade. Antes, ela cursou Propaganda e Marketing na mesma instituição. O currículo profissional dela termina aí. Mas o currículo pessoal é único. Ela é a mulher do Alexandre de Moraes. E além do escritório de advocacia, ainda tem um instituto, né, chamado Lex, que a gente só teve acesso a ele depois da lei Magnitsky do Donald Trump, que foi importante porque expôs vários negócios do Alexandre de Moraes. O Lex é um instituto de Moraes que concentra imóveis de 12 milhões de reais sancionado pela Magnitsky. A organização, sob o controle do ministro do STF e dos 3 filhos, concentra 11 imóveis da família de Moraes. Magnitsky, empresa da mulher de Moraes, comprou 16 milhões em imóveis esse ano. Ou seja, cara, 16 milha, também um contrato de 129 milhões, é muita grana. A empresa Lex Instituto de Estudos Jurídicos, comandada por Viviane e que tem Moraes como sócio, comprou ao menos 2 imóveis esse ano, o ano de 2025. A Viviane de Moraes, né, e a Lex foram sancionadas nessa segunda-feira, que foi no dia 22/9, com a lei Magnitsky, com o complemento das sanções já aplicadas contra o Alexandre de Moraes, que hoje já não tem mais essa lei aplicada para eles, estão fora da Magnitsky, mas no período que eles ficaram lá foi importante porque a gente teve acesso a várias informações sobre a vida financeira do Alexandre de Moraes. E no final do ano passado, a família Moraes comprou aqui uma mansão em Brasília de 12 milhões de reais. A mansão comprada pela família do ministro Alexandre de Moraes tem 725 metros quadrados e foi adquirida no fim de agosto de 2025. Tá aí o cara construindo patrimônio. Será que é somente com salário de ministro do STF? 16 milhões de reais? Outra informação também que tá dando molho para essa conversa toda é que os fundos do Banco Master usavam os imóveis do Ronaldinho Gaúcho para financiar títulos. Aqui o Ronaldinho Gaúcho, todo mundo conhece, o escândalo financeiro do Banco Master chegou ao ídolo Ronaldinho Gaúcho. Os fundos usavam os imóveis dele no Rio Grande do Sul para lastrear negócios que nunca saíram do papel, noticiou o jornal O Globo nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro. A sua defesa declarou que o ex-jogador nunca soube do mau uso das suas propriedades. Como é que funcionava esse esquema, hein? Os órgãos investigam o uso de 2 terrenos de propriedade do jogador em Porto Alegre, avaliados em 330 milhões de reais, utilizados pelo Banco Master e pela corretora Reag Investimentos para a emissão de títulos. O Banco Central e o Ministério Público Federal notaram um padrão. Os chamados certificados de recebíveis imobiliários, os tais CRIs, eram emitidos com base em aluguéis futuros que jamais seriam realizados. Os papéis lastreavam a captação de recursos com parcelas de financiamento de imóveis e irrigavam outros fundos de investimento do Master, que era o seu único cotista. Ou seja, recebia dinheiro de algo que eles estavam prevendo ter de aluguel lá no futuro, pegava esse dinheiro, movimentava dentro do Banco Master justamente para inchar, para inflar, para irrigar esses fundos. O fundo em questão chamava-se CIT 02. No modelo padrão, o proprietário do fundo recebe o dinheiro do financiamento, enquanto os investidores aplicam os recursos e recebem juros sobre o papel. Só que os negócios imobiliários que originaram os CRIs, aqueles terrenos lá, nunca aconteciam. O que disse a defesa do Ronaldinho Gaúcho? Os advogados de Ronaldinho Gaúcho
Gaúcho afirmaram que o jogador nunca teve conhecimento da operação e que os terrenos jamais poderiam servir para empreendimentos imobiliários devido à falta de licença ambiental e o atraso no pagamento do IPTU junto à Prefeitura de Porto Alegre. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, só trouxe alguns elementos. Bora dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você está acompanhando essa novela, essa série que a cada capítulo fica mais interessante, hein? Pois é, a gente está acompanhando esse desfecho. Se você quiser acompanhar junto com a gente, então se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece nesse escândalo do Banco Master. Porque você pode ter certeza, a casa caiu e agora os ratos começam a sair do buraco. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora, ó, no nosso próximo conteúdo.